Boa noite, pessoal. Muito obrigado por terem vindo. Estou muito contente de ter reencontrado vocês. Estava comentando aqui que tem pessoas que faz 10, 15 anos que a gente não se vê e é gostoso ver como as pessoas estão e ainda ativos, lembrando da gente ainda durante todo esse tempo. A ideia dessa conversa é exatamente em relação ao câncer do útero, que realmente, eu encontrei essa frase num artigo, dizendo que nenhuma mulher deve morrer por um câncer evitável. Realmente é o único câncer que a gente tem como evitar. Os outros você pode detectar mais precocemente, mudanças de estilo de vida podem minimizar a incidência, mas o câncer de colo de útero, ele deveria ter sido erradicado já há muito tempo. Desde 40, 41, que existe o teste de Papa Nicolau, e até hoje, como a gente vai mostrar aqui, não houve uma redução sensível das mortes por câncer de colo uterino. Confesso que, no início, quando eu vi a portaria determinando a mudança do Papa Nicolau para o PCR-HPV, eu fiquei um pouco, não fiquei muito, fiquei um pouco cético, vou dizer assim, porque eu ia funcionar realmente por ignorância minha, porque vários países já usam essa sistemática já desde 2009 ou até um pouco antes, e conseguiram reduzir drasticamente os índices de morte por câncer de colo uterino e também da incidência do câncer do colo uterino. Então é uma metodologia comprovadamente eficaz e que realmente demoramos muito para utilizar. E eu espero que realmente com essa portaria, essa determinação, todos, tanto no SUS como na saúde complementar, isso seja realmente utilizado. E a gente tem que dar um jeito disso realmente funcionar, porque, de verdade, eu passei a acreditar nesse exame de verdade, independentemente de qualquer coisa. Essa história de um vírus como esse ser capaz de produzir lesões como essa, e você conseguir impedir que se desenvolva, sabendo que existem 6, 7 anos para detectar esse vírus, e se você detectá-lo, ele tem 6, 7 anos para se manifestar, para chegar nesse. Possível que a gente não consiga, como é a meta, 2030 erradicar o câncer de colo uterino. Eu digo que o diagnóstico realmente sempre esteve nas nossas mãos e nos nossos microscópios. E hoje chega para a rotina do laboratório de patologia uma nova tecnologia, que é o termociclador. Esse termociclador foi uma revolução na medicina. O que ele consegue fazer realmente é impressionante. Ele consegue detectar genes, consegue separar cepas de vírus, consegue definir o DNA de todos os vírus praticamente, e com isso é uma nova tendência ao laboratório. Normalmente esses exames são do laboratório clínico, mas isso vai fazer parte da rotina do laboratório de patologia. O câncer ainda é a principal causa de óbito entre a idade de 45 e 64 anos, o que realmente o torna muito importante na sua detecção. Aqui a gente vê em número de morte por câncer, e a gente vê que mama e colo uterino aqui consta como segundo lugar, que é a média mundial. E esse gráfico eu achei importante porque ele mostra em linha roxa os países mais desenvolvidos e na linha vermelha os países em desenvolvimento. E a gente percebe que na mama existe um maior índice de morte, porque acaba tendo um número maior de casos, nos pacientes desenvolvidos. Mas o câncer de colo uterino, a relação de desenvolvimento é brutal. A diferença entre a morte por câncer de colo uterino nos países em desenvolvimento e a morte por câncer de colo uterino nos países desenvolvidos
é brutal. Isso tem que mudar, isso não tem cabimento ter o câncer, existir o câncer, quanto mais a morte por ele. E aqui a sequência, né? Primeiro lugar, mama, indubitavelmente, câncer de colo uterino, colo retal, endométrio e pulmão. Seriam os 4 maiores cânceres que podem acometer as mulheres. Todos eles podem ser não evitados, mas podem ser controlados, como eu disse, através de dieta, exercício físico, etc. Mas o único realmente capaz de ser tratado é o câncer de colo uterino. Aqui uma estatística em relação a isso. Em relação ao cenário global que a gente tem de câncer de colo uterino, aqui mostram que existem 604 mil casos novos de câncer de colo uterino no mundo. Mais da metade deles morrem. Mais da metade das mulheres morrem por câncer de colo uterino. É quase mais do que o câncer de mama. E a gente percebe a distribuição bastante irregular. O que chama atenção aqui é, vejam, o vermelho, os tons de vermelho são onde tem maior incidência, e chegando perto do preto, praticamente nenhum. Mas a diferença que existe na América Latina, né, até o México, quando muda drasticamente. Então é muito importante esse fato. E quando a gente vai para a Europa, a gente vê que os países lá estão na mesma situação, ou até um pouco mais, mas muito menor do que no restante. No Brasil, nós temos 17 mil casos novos por ano, com uma discrepância muito enorme entre estados do Sul e o Norte. Isso é bastante relevante nesse sentido. Norte e Nordeste são as maiores taxas, isso a gente também já sabe. A etiopatogenia também a gente sabe, né? A gente sabe já há muito tempo que é o HPV de alto risco que causa, a gente sabia que era o HPV, aí depois era o HPV de alto risco, agora a gente sabe que existem o 16 e o 18, que são os mais prevalentes e os mais fatais, digamos assim, os mais virulentos, né? E a alta prevalência de infecção por HPV, porque ele é facilmente disseminado. Essa infecção persistente com os subtipos de alto risco, ela é necessária, mas ela não é suficiente para que ocorra o câncer do colo uterino. Algumas outras alterações têm que ocorrer, mas é fundamental a infecção pelo HPV. Considera-se que 95% dos carcinomas espinocelulares, principalmente do câncer do colo uterino, são HPV dependentes. E aqui a evolução, né? Você tem o HPV, acho que daqui dá para mostrar aqui primeiro. Lembrando que o HPV de alto risco, a diferença do HPV de alto risco para o de baixo risco é que ele quebra numa região específica do seu genoma, que é a região E2. Quando ele quebra na região E2, o que ele faz? Ele altera a produção das proteínas produzidas por E6 e E7. Quando ele altera a proteína E6, essa proteína E6, ela gruda com o P6. Quando você altera a produção da E7, ela gruda no retinoblastoma, impedindo a sua ação. O P3, o guardião do genoma, não vai corrigir o defeito da mutação, e o retinoblastoma vai aumentar o ciclo celular, vai fazer com que a célula entre mais no ciclo, propiciando então a multiplicação de células e com isso a neoplasia. O gene do retinoblastoma, ele aumenta a expressão 16, que é o determinante do aumento da proliferação celular na célula metaplásica. E esse P16 é importante que ele pode ser detectado por imunistoquímica. Consegue detectar por imunistoquímica o P16. E hoje ele é um marcador tanto para neoplasias de colo uterino, como de cavidade oral, laringe, etc. A maioria dos tumores precisa de uma lesão precursora. E essa lesão precursora, que é o HSIL, né, a lesão de alto grau, e 80% ela evolui para o carcinoma. Mas, para evoluir para o carcinoma, ela precisa de novas mutações. Se o HPV de alto risco alterou o P53 e o gene do retinoblastoma, qualquer mutação que ocorra
já pode transformar aquela célula normal em neoplásica. Existem numerosos fatores de risco para o câncer de colo de útero. A menor idade em relação na primeira relação sexual, imunodeficiência, como a gente já sabe, tabagismo por mais de 20 anos, isso também já está comprovado, multiplicidade e idade no primeiro parto, isso também é uma coisa relevante, uso prolongado de anticoncepcionais orais, infecções genitais, histórico familiar positivo, etc., e o parceiro sem circuncisão. Então, esses fatores são importantes de serem... Primeiro, você tem que minimizar esses fatores. Alguns são impossíveis, né? Como é que você vai dizer, vai ser a primeira relação sexual, vamos adiar? Você não tem como controlar isso. Quando vai ser o parto da paciente, isso você não tem como fazer. Agora, o resto você tem. Detectar precocemente você pode. E com isso você previne isso, você evita o câncer. E aqui esse slide também eu achei muito interessante, porque ele mostra que o câncer de colo uterino é o único que pode, de verdade, ser extinto. Ele tem que ser extinto. E eu acredito que isso depende não só da tecnologia, depende da nossa interação entre patologistas, ginecologistas e governamental também, claro. O slide também é importante, foi extraído lá do INCA, e o que a gente vê é uma série que vem desde 1981 até 2017. Aqui a gente tem as mortes por câncer de colo uterino. A laranja é o brasileiro. Veja, de 1981 até agora, não houve mudança alguma. Aqui a gente vai ver, cerca de 85% das mulheres fazem o Papa Nicolau. Então, com uma cobertura tão grande, não era para ter praticamente nada de redução. Coisa mais absurda ainda, na região norte, vejam, aumentou o número de mortes por de colo de útero. Claro, por conta da população ter aumentado, mas vê que isso não resolveu nada. Durante todo esse tempo fazendo o Papa Nicolau, realmente não resolveu. Para nós patologistas, hoje estou eu e o Pedro aqui só como fora do ninho aqui, essa conclusão é muito ruim. A gente tem um carinho pelo Papa Nicolau. A gente gosta, eu particularmente gosto do Papa Nicolau, sempre gostei, achei algo muito interessante, muito eficaz do ponto de vista técnico, mas ele não é resolutivo, ele não funcionou. Infelizmente eu tenho que admitir que o Papa Nicolau não funcionou, e depois eu vou dizer por que eu acho que aconteceu isso. Não o exame em si, porque ele é fantástico, brilhantemente introduzido, mas tem alguns problemas. Aqui nós temos a evolução, o epitélio normal se infecta pelo HPV de alto risco, principalmente em regiões onde tem alguma lesão superficial, ele se integra com o núcleo da célula basal ou da célula metaplásica e, a partir daí, ele começa a sua proliferação, indo da lesão de baixo grau para a lesão de alto grau até o carcinoma. Quando você relaciona isso à microbiota vaginal, você percebe que o número de lactobacilos diminui, a desbiose aumenta e você começa a ter expressões aumentadas de TH2 e diminuição da TH1. Em condições normais, você tem alta expressão de TH1 e baixa de TH2. Quando no carcinoma, inverte essa situação. Então, imunologicamente, há uma modificação nas características imunológicas do paciente. Eu trouxe essas imagens aqui, se eu for muito didático, não é para aluno, né? Mas é mostrar algumas coisas que a gente, entre patologista e ginecologista, às vezes a gente não troca essas informações. Eu acho importante a gente ter essa reciclagem, digamos assim. Aqui está o colo de útero normal, colposcopia, e essa é a celularidade que a gente deve encontrar. Células epiteliais pavimentosas, intermediárias e superficiais, células endocervicais e células metaplásicas. Tendo estas células representadas em número adequado no Papa Nicolau, esse exame é brilhante. Não tem como não
detectar um câncer ou uma lesão pré-cancerosa, de alto ou baixo grau, de colo uterino, se o número dessas células for adequado. E o que a gente vê na biópsia é exatamente isso, é um epitélio pavimentoso, onde você tem a camada basal aqui e o epitélio estratificando e amadurecendo. As células aqui são as basais, as células totipotentes ou pluripotentes que estão aqui, são elas que vão ser infectadas pelo HPV. E elas transmitem esse vírus para todas as outras. À medida que ela vai subindo, o núcleo diminui e o citoplasma aumenta. Então nós temos as parabasais, as intermediárias e as superficiais. São essas células que a gente vê na microscopia, no Papa Nicolau. Aqui muda um pouco o aspecto colposcópio, vai ter lesões já definidas como lesões de baixo grau à colposcopia. Então você tem pontilhado, epitélio branco, você tem mosaico, são mosaicos delicados, mas quando você faz a raspagem dessa região, saem outros tipos de células, que são as células coilocitóticas, que a gente está vendo aqui. Tem superficial, tem área, tem coilocitótica. Aqui tem um pouquinho de células com metaplasia epidermoide, mas muda totalmente. Então, no Papa Nicolau, a gente consegue detectar isso. E na histologia é algo parecido com isso. Você tem a estratificação também. Aqui distorce um pouco, você tem um epitélio, uma perda da polaridade no terço inferior, mas no terço superior você encontra estas células aqui, que são as células coilocitóticas. E quando você raspa essa região, são essas células que vão ser analisadas no Papa Nicolau. Seguindo mais, você tem a lesão de alto grau. A lesão de alto grau, a lesão colposcópica é que mais grosseiras, taipos grosseiros, epitélio aceto branco e pontilhado grosseiro. A representação citológica muda totalmente. Você tem núcleos maiores, menor citoplasma, irregularidades cromatínicas bem diferentes. E na histologia é isto. Nitidamente você vê o epitélio normal aqui, na transição com o epitélio displásico, uma lesão nitidamente de alto grau, onde todas as células têm o mesmo tamanho, com núcleos totalmente hipercromáticos e polimorfos. Aqui, quando a lesão de alto grau atinge uma glândula endocervical, você vê o epitélio cilíndrico da glândula endocervical com o epitélio atípico com a displasia grave aqui embaixo. No carcinoma, você tem realmente lesões vegetantes, facilmente visíveis à colposcopia, e a citologia você tem esse aspecto que vai modificando as atipias. Às vezes as atipias não são tão grandes quanto do Papa Nicolau, mas a relação, a disqueratose que existe, leva a gente a fazer o diagnóstico de carcinoma. E na histologia isso realmente é bem característico. Você vê blocos de células invadindo o estroma com uma atipia bastante exuberante. Eu achei importante, só para dar uma recordada para a gente, até eu gosto um pouco de história, acredito que alguém goste também um pouco de história. O Alfredo eu sei que gosta. Então, lembrando, Papa Nicolau elaborou o seu projeto em 1928. Ele conseguiu apresentar só em 1941, quando ele fez a parceria com esse artigo, Diagnóstico do Câncer Uterino pelo Esfregaço Vaginal. Então, desde 41, e foi um grande sucesso mundial. Eu fiquei realmente impressionado, uma das razões que eu trouxe isso foi exatamente por esse fato. Ele lançou esse trabalho em 1941. Em 42, Antônio Vespasiano Ramos, na UFRJ, começou a usar isso. Então, o Brasil foi um dos pioneiros na aplicação do Papa Nicolau, dos testes de Papa Nicolau. E com a evolução, com o passar dos anos, foi fundada a Sociedade Brasileira de Citopatologia em 45. Em 56, o SUS foi criado, o primeiro serviço estruturado para a saúde, tanto da mulher como da população. De 70 a 76, os primeiros programas de rastreamento surgiram. Depois, isso foi abraçado pelo INCA. E em 2000 e 2010, surgiu a captura híbrida. Era a primeira evolução, tentava determinar se existia, que era parte da biologia molecular, surgiu só em 2000, 2000
2009, se eu não me engano, 2004. E nesta época não pegou muito. Poucas pessoas faziam, por quê? A captura híbrida só servia para dizer se tinha HPV de alto risco ou baixo risco. Você não sabia, não dava para subtipar. Isso acabou não aderindo, o pessoal não aderiu muito a essa tecnologia. Mas foi importante essa época porque foram fundadas as diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo. Em 2011, a vacina para o HPV em meninas de 9 a 12 anos. Em 2014, as diretrizes foram atualizadas. Em 2019, uma nova evolução também do Papa Nicolau, que é a citologia em base líquida, que ajudou muito também, porque a gente conseguia fazer a captura híbrida no mesmo material que faria a citologia oncótica. Então fazia a citologia oncótica e, se caso desse alguma alteração, a gente faria o teste da captura híbrida e determinaria se o vírus de alto risco ou de baixo risco. 2023, o Ciscolo foi sistematizado também. Em 2024, surge realmente, já existia, né, a técnica do PCR, mas começou a se utilizar o PCR para a detecção de HPV, aqui no Brasil, né? Com a meta já estabelecida de erradicar o câncer do colo uterino até 2030. O que me convenceu realmente sobre a eficácia desse método é que outros países já usaram isso já há algum tempo. A Austrália, por exemplo, em 2017, desde 2017 eles usam. Tiveram uma redução na mortalidade de 36%. A Suécia, a mortalidade caiu 75%. De 67 a 2000, eles fizeram um trabalho, de 67 a 2000, até esse 75% é agora, 2024, 2023. Mas eles fizeram, essa ação eles fizeram de 2000, de 67 a 2000. Papa desde 67 e PCR desde 2000. É isso. Então, e agora você tem um déficit de 75%. Eles almejam, são mais otimistas, em 2027 eles querem eliminar o câncer de colo uterino. No Reino Unido, eu não tenho os dados, mas eu não coloquei aqui os dados para não ficar muito repetitivo, mas é basicamente a mesma coisa, em torno de 30% a 40% de redução dos casos com o PCR-HPV. Nos Estados Unidos, que a gente acaba tendo um contato maior e tem uma afinidade nesse sentido, eles também estão controlando a morte por câncer de colo uterino, como a gente viu, um índice bastante baixo, utilizando-se como medida preventiva a vacina HPV nonavalente. Eu não sei, acho que aqui a gente está usando a tetravalente, não é? O SUS, tetravalente. Na particular já existe a nonavalente. Tá. Eu não lembrava, eu tentei ver isso antes, mas eu não lembrava isso. Eu sei que no SUS era tetravalente. E aqui a gente está no particular nonavalente. Com a nonavalente, eles hoje que realmente protege contra os HPVs mais oncológicos. Embora 16 e 18 seja de longe o mais valente, e na tetravalente ele é detectado. Mas, quanto mais a gente puder prevenir, melhor. Então, lá ele é recomendada para meninas de 11 anos, e o esquema de 2 doses, etc., com esse esquema aqui, que é a parte prática deles lá. Na prevenção secundária, que é basicamente o que a gente está falando mais aqui hoje, é o rastreamento citológico e molecular. Lá eles têm um pouquinho diferente da gente aqui. De 21 a 29, eles preferem o colau a cada 3 anos. Isso eles fizeram um mix. De 30 a 65 anos, pode-se optar. Teste de HPV de alto risco sozinho a cada 5 anos, ou coteste Papa Nicolau a cada 5 anos, ou Papa Nicolau a cada 3 anos. Eles mesmos estão recomendando que se use o primeiro, o teste primário de HPV sozinho. A tendência deles lá também é. Aqui eles têm alguns trabalhos mostrando que eles acham que isso encarece demais, né? Você fazer o HPV e o Papa Nicolau, né? É que o HPV realmente é um exame mais caro, mas fazer os dois, depois a gente vai ver as próprias diretrizes nossas aqui não estão recomendando. Então, a teste do HPV já é aceito como uma estratégia preferencial.
O que países como a Suécia fizeram e resolveram a situação? Primeiro, vacinação em locais públicos. Pessoas nascidas entre 94 e 99, obrigatoriamente eles fazem campanhas em praças, em eventos, e eles vacinam as que querem, claro, né? A eliminação é que até 2027, menos de 4 casos por habitantes. E implementaram a autocoleta nacionalmente. Isso realmente é algo que também está previsto pelas nossas diretrizes. Eu acho que talvez seja algo interessante. Não houve uma cobertura de 60%, né? Então, não é tão significativo, mas já é alguma coisa. Mas vejam, lá a adesão é 60%. Aqui no Brasil é 80%, 85%. Nacionalmente, ó, temos 81% das mulheres entre 25 e 64 anos cobertas pelo Papa Nicolau. Então fazem o Papa Nicolau rotineira. E mesmo assim a gente não consegue reduzir. Regiões de cobertura da média, o sul e o sudeste, e o norte e o nordeste menor. Mas mesmo assim, vejam, em termos de cobertura, de 84 para 79, não é tão assim, eu não acho que seja uma diferença significativa que justifique aquele aumento tão grande, a discrepância entre as mortes por câncer de colo uterino. Então, se 80% da população média, 81%, é coberta pelo Papa Nicolau, por que não reduziu? E por que no Nordeste e Norte aumentou? É isso, essa é uma pergunta que vou tentar responder depois. No Brasil, nós tivemos, nós tivemos 2 estudos importantes. O da Unicamp, esse foi o mais marcante para mim. Eles pegaram 20.500 mulheres entre 25 e 64 anos, de outubro de 2007 a março de 2020. Atingiu 77% da população. Então foi uma cobertura bastante ampla. Na região de Indaiatuba, foi na Unicamp. E o que eles perceberam? Eles detectaram neste período, desses 3 anos, ele identificou 21 casos de câncer, sendo 14 deles em níveis estágios iniciais. Quando eles compararam em 3 anos anteriores, então eles fizeram de 13 a 16, só com o Papa Nicolau e só com o HPV, eles viram que no período utilizando o Papa Nicolau, eles detectaram apenas 11 casos. A maioria estava em estágio avançado. Então, esse fato, claro, é um trabalho isolado, mas é praticamente o dobro de encontrar. As pacientes, 6% foram encaminhadas para a colposcopia e 87% mostraram o teste negativo. Então, claro, que é o que a gente espera mesmo acontecer. No Maranhão teve um segundo trabalho também muito grande e muito bem feito. O programa chamado Útero é Vida, envolvendo a Secretaria da Saúde, ONGs, etc., e um Instituto de Medicina Integral lá que tem. Começaram em 2023 e está continuando ainda. A meta é atingir 370 mil pessoas, mas até agora atingiram 20 mil pessoas. E acharam basicamente a mesma coisa, um aumento significativo. Ainda é pouco, 23 a 20, são 2, 3 anos apenas, eles forneceram muitos dados em relação a isso, mas eles estão fazendo a comparação e já viram que vai ter resultado. Identificou casos mais precoces do que com o Papa Nicolau. Aqui sobre os métodos, tem 2 tabelas que vão deixar mais claro a diferença entre esses 2 métodos. Primeira diferença, sensibilidade. Hoje, o Papa Nicolau considera-se uma média de 50% de sensibilidade. É muito pouco, né? Se a gente for ver, é muito pouco, pela média que a gente esperava dele. E no do HPV, de 90%. O intervalo não é muito relevante para mim, mas, por exemplo, 3 anos e 5 anos realmente é um tempo maior que isso você pode ficar sem, porque é a média que ele demora para desenvolver. Detecção da infecção pelo HPV. O Papa Nicolau não disse se tem infecção ou não. Você pode achar coilocitose, você pode achar atipia e tal, mas se você achar coilocitose, pode ser o HPV de baixo risco ou de alto risco, não se sabe. Agora, o teste do HPV
se é baixo ou alto risco. A coleta para o Papa Nicolau é praticamente impossível. Existe, né? Eu já vi lugares difícil, você não tem muito, você pegar da zona de transformação, não consegue autocoleta efetiva com o Papa Nicolau. Agora, para o HPV, sim, porque ele não precisa da célula da junção. Então, basta a secreção vaginal, do fundo de saco vaginal, e isso está resolvido. O tempo de treinamento para você fazer tanto a coleta como a leitura do Papa Nicolau é muito grande, enquanto que o teste do HPV rapidamente se aprende. Eu coloquei aqui as etapas onde a coisa pode dar errada. Praticamente em todas as etapas pode haver algum erro. No caso do Papa Nicolau, você tem a inserção do espéculo, a coleta com espátula e escova, o espalhamento manual da lâmina, a fixação imediata, a retirada do fixador por imersão em álcools no laboratório, a coloração, montagem da lâmina, leitura microscópica. Fases pré-analíticas e fases pós-analíticas. E ainda você tem que ver essa leitura microscópica com o pessoal gabaritado e treinado para isso. A coleta exata do Papa Nicolau tem que ser feita desta maneira. Essa é a coleta ideal. Você pega a escovinha, faz o esfregaço nos 2/3 depois da identificação, no sentido longitudinal, e com o material da escovinha, você usa no outro sentido, no terço final. Isso garante uma adequada visualização. Se o esfregaço for muito ralo ou for muito espesso, você não consegue garantir a qualidade da lâmina. A lâmina tem que ficar mais ou menos assim. Com a espátula você faz o esfregaço desse jeito e com a escovinha você faz esse esfregaço desse jeito. Dessa maneira, eu tenho certeza que o Papa Nicolau atingiria níveis de 80% de positividade. Mas isso não é feito. Na rotina diária a gente não vê isso. Nós temos 200 mil, 300 mil, 200 mil Papa Nicolau por ano, pelo menos, e essa qualidade de coleta é principalmente porque a gente atende Amazonas, a gente atende Maranhão, a gente atende outros estados, e de lá realmente, essa semana veio uma rotina de Manaus, uma rotina inteira mal fixada, inteira. 200 casos, todos inadequados. Todos. Agora, aí eu tenho que ligar para o cliente e dizer, olha, todos os seus casos são inadequados. Aí a culpa é nossa, é o laboratório que não viu. É uma encrenca quando isso... Então, mas e aí o que acontece? Mesmo os casos que vêm com fixação adequada, adequados até certo ponto, não tem esta quantidade de células da zona de transformação determinada como o ideal. 8.000, 12.000 células endocervicais ou metaplásicas deveriam estar contidas no esfregaço. Eu não lembro de ter visto, nem que se a gente quiser contar, eu acho que a gente não vê esse número de células. Por isso que eu digo, um Papa Nicolau, onde você tem 8.000 células endocervicais ou metaplásicas, certamente vai ter uma sensibilidade maior. Mas não adianta a gente lutar contra o inevitável. Não vai, isso a gente não vai conseguir mudar de uma hora para outra. E não dá para ficar esperando isso. E é por isso que eu acho que realmente o Papa Nicolau deixou de ser tão importante como foi. Foi importante. Agora, infelizmente, com dor no coração, eu tenho que dizer que o Papa Nicolau realmente está ficando obsoleto. Se você fixa, você demora para fixar, também é um problema. Você tem que fixar imediatamente. A técnica é essa. Tem gente que não fixa. E se contaminou, deixou num líquido por mais tempo, deixou muito tempo parado, fungos aparecem ou quebra, etc. Isto não acontece com HPV, com o exame do HPV. Porque no exame do HPV é um kit como esse, com uma coletinha, com uma escovinha, que você coloca no colo do útero, gira, não precisa ser nem dentro do orifício externo, pode ser no fundo de saco vaginal, e tira e coloca dentro do tubo e está resolvido o problema. E esse tubo vai para o laboratório e é feito o exame. Alguns até já fizeram, já existiu, eu coloquei aqui como curiosidade, mas não se faz mais, é o teste como da Covid aconteceu. Mas aqui você só diz se tem HPV ou não.
Hoje não usa mais. E aqui nós temos o kit que eles usam para autocoleta. É um equipamento, é um instrumento, um produto que muito semelhante ao aplicador de OB, de absorvente interno. Então não tem grandes problemas para a mulher fazer isso, porque, claro, tem mulheres que não utilizam desse método, mas a maioria, eu acredito que dá para ensinar e é muito fácil você fazer isso. O instrumento é muito interessante, você coloca lá e você coloca, abre a escovinha lá dentro, gira e volta. Quando você tira, a escovinha já está dentro do tubo. Então isso é muito prático, é muito prático. Mesmo para o profissional, para o ginecologista colher, é bem mais prático se você ter que tirar e colocar dentro do tubinho. Esse você já puxa, ele já sai tampado já. É muito interessante. Então você tem que inserir o espéculo, coletar e colocar no meio conservante e enviar para o laboratório. Aquele caso ali, nem colocar no tubo você precisa. Você colocou, girou, puxou o êmbolo como se fosse da seringa, está feito o problema, já manda para o laboratório. O que pode acontecer de errado? Pode acontecer de errado que mesmo assim não tem célula suficiente para ser analisada. Você tem que fazer uma raspagem pelo menos mínima. A contaminação cruzada. Um dos problemas é que esse aparelho de detecção, você tem que ter uma sala específica para isso, você não pode ter outros procedimentos acontecendo em volta, tem que ser uma célula, uma região isolada para impedir que, como usa DNA, haver contaminação do DNA. Então isso é um problema que não é nenhum problema sério, é só uma característica desse método. A maioria não tem como utilizar essa metodologia se não fizer desse jeito. Se ele for conservado, isso é difícil acontecer, porque o material que está lá dentro você tem que prever que fizeram errado o líquido, ou o líquido ficou exposto a altas temperaturas, e armazenar e transportar de maneira adequada pelo mesmo modo, pelo mesmo problema. Muito quente durante muito tempo, pode acontecer a desnaturação da célula, do DNA, e aí você não detecta. Comparando de uma maneira geral os dois métodos, o que a gente tem? Tipo de análise. Um é molecular, o outro é celular. Exigência técnica de coleta. Para colher esse exame. Para o HPV, você precisa ter uma noção básica de como colher. Para o Papa Nicolau, não. Tem que ser colhido, tem que ser muito bem colhido. Para você treinar o paciente para ler, um funcionário, um pessoal da enfermagem, para ler, para colher, e mesmo o médico, demora um certo tempo. E, mais ainda, para você treinar um citotécnico para ler essas citologias, e um patologista, demora muito mais. Vulnerabilidade a erros manuais. HPV, PCR, praticamente zero. Só se tiver algum problema técnico, fizer alguma bobagem muito grande. No Papa Nicolau, não. É tudo manual. É tudo manual. O técnico quebra a lâmina, o citotécnico põe a lente de imersão e quebra a lâmina no meio, cora errado, armazena errado, tudo pode dar errado. Tem muito mais coisas para dar errado. Como eu disse, com dor no coração, eu tenho que admitir isso. Necessidade das células da zona de transformação. Não precisa ter célula cilíndrica, não precisa ter célula metaplásica. Se tiver qualquer célula epitelial, ele age, porque o vírus está espalhado por todas as células, inclusive embora ele infecte a metaplásica, infecte a célula basal, ele está presente em todas as células. E no Papa Nicolau, isso é essencial e com uma quantidade muito grande para isso. O tempo de análise, por ser automatizado, rapidamente você tem esse resultado. E no Papa Nicolau, a leitura. Aqui, só para vocês terem uma ideia do nosso checklist que a gente faz na patologia, na análise da citologia, a gente faz esse checklist mentalmente, né? Se tem célula representativa, se a quantidade de células está suficiente, se está preservado ou não, se está bem fixada e bem corada, se não tem artefatos, e a gente vai ticando esse mentalmente e a gente consegue um aspecto como esse daqui. Uma outra coisa que isso é negativo, digamos assim, do ponto de vista prático. O que o HPLC não vai mostrar para vocês, para os psicologistas? Ele não vai mostrar microbiota. Não vai mostrar se tem cândida, não vai mostrar se tem gardnerella, não vai mostrar que tem tricomonas, vai dizer se tem ou não tem o vírus. É única e exclusivamente isso. Não vai ter outra coisa. E
vocês estão acostumados a utilizar o Papa Nicolau com essa situação. Tá? Terão que fazer outros exames, tipo bacterioscópico, como se usava no passado, né? Isso é um ponto negativo do HPV-PCR nesse sentido, mas se o objetivo é câncer de colo uterino, isso realmente não é irrelevante. Tanto que hoje, lá, mesmo o Papa Nicolau lá nos Estados Unidos, eu peguei um laudo uma vez de lá, ele não diz nada de microbiota. Ele diz só adequado ou inadequado, satisfatório ou não, tem célula da zona de transformação, positivo ou negativo. Nem é mais, né? Classe 1, classe 2, etc. Em 2016, foi feita as diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo uterino, e agora, em 2024, a Febrasgo, né, no congresso, acho que talvez vocês devem ter visto, no congresso da Febrasgo, do ano passado, eles fizeram as recomendações. Tem mais, quase 60 recomendações. Eu trouxe algumas que eu pensei que são relacionadas mais a esse assunto. Então, o que acontece? Ó, vejam, a primeira recomendação, a primeira delas mesmo, está em ordem do como está lá. A primeira, recomendada a utilização do teste de DNA HPV oncogênico e genotipagem parcial e estendida como método primário de rastreamento. Isso eles consideram, eles usam um critério no fim de cada recomendação. Se a recomendação é forte, que significa que a maioria dos que estavam lá concordam, e se tem evidência científica moderada, fraca ou intensa. Então eles colocam assim. Essa é uma recomendação forte, com evidência de certeza moderada, porque existem não tantos trabalhos em relação a isso. A terceira, eles já falam exatamente daquilo. Recomendação não é recomendada a citologia, o Papa Nicolau, paralelo ao HPV. Isso é uma opinião forte de grande parte dos que estavam lá e baseado em evidência de certeza alta. Então, isso realmente não vai acontecer. Atualmente, pelo menos se seguirem as recomendações, não vai acontecer. A recomendação 4, eles introduzem a opção por autocoleta. A opção não, a escolha do método por autocoleta. Os pacientes podem fazer a autocoleta, é uma recomendação, então, da Febrasgo, baseado em uma forte evidência, né? Uma forte opinião, baseado em certeza alta também. Então, eles, com certeza, essas coisas vão passar. Então, a autocoleta está permitida, avalizada. Depois nós temos o rastreamento a partir de 25 anos, entre 25 e 29, aí é uma coisa diferente, pelo menos eu acho que eu entendi. Eu fiquei meio na dúvida, eu coloquei aqui, mas depois a gente pode conversar e ver se eu entendi certo. Entre 25 e 29, eles chamam de recomendação condicional. Então, o que eu imagino? A pessoa pode optar em fazer ou não. Então, deveria fazer? É obrigado a fazer? Não. Não tem problema fazer? Tem, mas se não fizer, tem grandes problemas. Mas a partir de 30, a recomendação é forte. Tem que fazer. Não sei se isso vai mudar, se vai parar de fazer com 25. Isso não está claro ainda, que acho que não foi decidido. Mas está para ser decidido. Certamente, a partir de 30, os Estados Unidos eles fazem alguma coisa parecida, de 25 a 29, eles usam o Papa Nicolau, depois dos 30 eles usam o HPV. Porque, teoricamente, dá até para entender, né? Se demora 6 anos para manifestar, e se começa o rastreamento com 25, então, com 30, é obrigado a fazer. Mas, se a pessoa começou a relação sexual aos 12, 13, até os 30 é muito tempo, eu imagino. Acho que deveria deixar nos 25. Mas é o Febrasgo que vai definir isso, o Ministério da Saúde. O 19º, não é recomendado rastrear antes dos 25, isso ficou claro. Embora a gente veja lesões, às vezes até de alto grau, em mulheres abaixo de 25 anos. Eu já peguei algumas. Mas eles dizem que estatisticamente isso é irrelevante. A 19ª diz o seguinte, isso vai ter um fluxograma, se for 16 ou 18, vai direto para a colposcopia. Se não for 16, é de alto risco, mas não é 16 ou 18, aí faz a citologia reflexa, que ele chama, que é o Papa Nicolau. Aí vai para o Papa Nicolau. Se o Papa Nicolau der negativo, repete depois de 1 ano. Até dar negativo. Quando der negativo, volta a ser 5 anos.
Aqui é outra coisa interessante que isso vai causar um impacto também. Devemos interromper o rastreio com a citologia quando iniciar o processo de HPV-PCR. Então, a partir do momento que a gente começar a usar o HPV-PCR, deixamos de usar o Papa Nicolau imediatamente. Não tem sentido você usar para alguns pacientes o Papa Nicolau e para outros o PCR. É a recomendação. Forte, baseada em viabilidade. Depois, a autocoleta, ele volta aqui, independente de orientação sexual, tal, essas coisas que realmente facilitando o processo de adesão. Então, tem mulheres, eu me perco sempre, homem trans, eu não sei, eu me perco, eu não sei direito como é que é essa história, mas os transexuais, às vezes, têm vergonha de ir no ginecologista, porque eles são fisicamente homens e têm vagina. Até teve um caso que colheu o Papa Nicolau, mas ele era um homem que fez a cirurgia para reversão do sexo e quis fazer o Papa Nicolau. Veio lá o nome João, Papa Nicolau, eu falei, tá errado o nome, mandei corrigir. Aí disseram que não, que era o homem e ele tinha o direito, porque ele era mulher, a partir daquele momento ele era mulher. E ele achava que tinha que colher. Até para eles resolveram colher e eu resolvi soltar o diagnóstico, não tenho. Mas o maior problema é realmente a mulher que, biologicamente mulher, por identidade de gênero, né, ele se considera homem. E ele, normalmente, esse pessoal tem constrangimento de ir no ginecologista. Como é que ele vai no ginecologista, vai sentar lá como homem? Isso existe, pelo menos eu vi umas reportagens falando sobre isso. Então isso melhora a adesão, facilita a adesão e aumenta o acesso, né? E esse é o fluxograma. HPV não detectado, repete 5 anos depois. Se for 16 ou 18, direto para a colposcopia. Se tiver doença cervical, trata. Se for fora, se não for 16 ou 18, mas de alto grau, se for de baixo grau, eles não sei muito bem o que eles vão fazer. Aqui talvez eles considerem até o de baixo grau, mas eu acredito que não, é só de alto grau. Citologia reflexa, se der ascos ou coisa pior, vai para a colposcopia a partir do ascos, né? Se não der nada, repete depois do ano. Se der positivo de novo, repete depois de um ano, até zerar. E é isso que esse é o que está na recomendação. Caminhos para o Brasil, o que a gente espera que aconteça aqui? Primeiro, vacinar mais de 90% das crianças. Não está muito longe, se para vacinação está em torno de 40%, 50%, não me lembro exatamente, mas tem que chegar a 90% para a gente conseguir essa meta de 2030. Segundo, implementar o rastreamento do HPV, tanto no SUS como na saúde complementar. Aí é que vai ser um problema você forçar os convênios. Eu acho que vai ser obrigatório, né? Eu acredito que tanto a Unimed como a Apvida, todos eles vão ser obrigados a entrar nesse esquema, porque vai ser o método de coleta, né? Eu não sei como vai funcionar dentro dos convênios, mas a ideia é essa, implementar em todos os convênios. Depois, fortalecer os laboratórios de anatomia patológica com tecnologia e qualidade, porque esses equipamentos realmente são mais caros do que a gente está acostumado a ter, e tem que fazer manutenção, etc. Então, a tecnologia tem que evoluir para que consiga fazer isso. Expandir o uso da autocoleta em populações vulneráveis, isso é uma ação também. Ter nenhuma morte por câncer cervical. Se a gente conseguir pelo menos isso, né, é um pouco utópico, mas é o que se espera. E erradicar o câncer até 2030. Acho pouco tempo, mas tem que tentar. E uma coisa que é importante, né? Eu acho que o patologista, Pedro, o patologista, estamos aqui junto com vocês, eu acho que a gente conseguiria, essa parceria vai ter frutos muito importantes, muito gratificantes, porque o sucesso vai depender dessa interação. E é mais que um avanço, a gente tem um compromisso ético com isso. Nosso conhecimento tem que ser a chave para obter esses resultados. Temos que fortalecer essa união entre patologistas e ginecologistas. Isso gera diagnósticos mais precisos, fortalece a parceria e tal, mas o mais importante é que a gente, juntos, nós temos que transformar diagnóstico em prevenção, ciência em cuidado, estratégia em esperança. Nós temos, pelo menos, almejar que em 2030 estaremos livres do câncer de colo uterino.
Acredito, de verdade, eu acho que se a gente conseguir fazer um trabalho direitinho com os nossos pacientes, a gente vai conseguir isso até 2030. Pelo menos temos que fazer a nossa parte. Não é impossível, não. Vocês receberam aí um folheto sobre do Laboratório Bioma, de Biologia Molecular. Só um detalhezinho interessante, que isso, em parte está relacionado com isso e em parte está relacionado com seus pacientes. Eles têm vários testes genéticos, mas dois chamam a atenção e que são importantes para a gente aqui. Primeiro, esse teste de câncer hereditário. Ele consegue, através de detectar 144 genes e para vários tipos de tumores, inclusive ginecológicos, mama e ovário. Infelizmente, o câncer de colo não está aqui, porque ele não depende tanto de genética, ele é uma doença sexualmente transmissível mesmo, né? Então ele não está aqui, não existe como você ter um gene, não detectaram pelo menos, um gene que propicie isso. Mas para câncer de mama e ovário é muito interessante. E já tem também, estou lendo, isso aqui é uma coisa nova para todo mundo, eu estou lendo a respeito disso e me parece bastante também algo bastante promissor. São 144 genes que conseguem determinar se você tem a mutação desse, tem a porcentagem de possibilidade de câncer. Mas um outro teste genético que eles chamam de teste, exame de saúde da mulher, que também não é, eles usam esse termo porque a maior parte dos genes detectados vão influenciar na saúde da mulher. E esses genes, que eu coloquei aqui no maior aumento, o gene CYP19A1, etc., todos esses nomes aqui, conseguem avaliar o metabolismo hormonal. Esses outros genes conseguem determinar o metabolismo estrogênico. Este outro, o metabolismo do esteroide, a detoxificação hepática, receptores de função tiroidiana e endometriose e outros impactos. Se sabe que mutações nestes genes podem determinar, primeiro, se a paciente tem endometriose, se não tem, ou tem a propensão de ter ou não. E a história dos estrógenos também é muito interessante, pelos trabalhos que eu li lá, é o seguinte: se você tem uma mulher que precisa fazer uma reposição hormonal e ela tiver uma modificação, ela pode ter um gene, por exemplo, para câncer de mama positivo, mas se o metabolismo estrogênico dela for legal, você pode tratar de uma maneira. Se o gene estiver alterado e o metabolismo estrogênico também estiver mutado, aí a reposição hormonal fica mais perigosa, digamos assim, tem que ser mais atento ou não fazer. Vão ser muito interessantes para a evolução no tratamento dos pacientes ginecológicos. Acho que era isso. Lembrar sempre, então, que a mulher não deve morrer por um câncer evitável. Obrigado pela presença. Fico muito feliz de ter revisto vocês aí, tá bom? Qualquer coisa, estamos à disposição.